dia, boa tarde, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindas a essa apresentação de um pedacinho dessa nossa construção coletiva, Chapa 2 para as eleições do CAL, RJ desse ano. Estamos aqui, eu e Marlon, que já fazemos parte há algum tempo da vida do CAL, mas não fomos conselheiros nunca. Estamos aqui hoje para conversar com alguns dos conselheiros atuais que estão se candidatando à reeleição nessa nossa construção coletiva. Lembrando que essa chapa ela é composta, ela nasce, né? Assim como o CAL, ela nasce da união das entidades de arquitetura e urbanismo, em conjunto com diversos coletivos urbanos, organizações sem fins lucrativos, ou seja, gente que está acostumada a trabalhar coletivamente, voluntariamente, em prol da valorização da arquitetura e do urbanismo, da valorização dos arquitetos e arquitetas desse Estado, e, portanto, é uma chapa que vem para manter esse trabalho cada vez mais coletivo e para ampliar, inclusive, algumas das muitas conquistas desse mandato atual. É um pouco sobre isso que a gente queria falar. Eu queria, sem me alongar muito mais, convidar a minha querida colega do CEAL, que é o Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, que é uma instância consultiva também do CAL, né? Eu estou lá há 6 anos, primeiro representando a BEA, depois o IAB, até hoje, né? Então estou há 6 anos lá. E quem está lá há muito tempo também é a nossa querida Sônia Lopes, arquiteta e urbanista, presidente da ASBEA, da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura e Urbanismo, e atual conselheira federal suplente do CAL, concorrendo na nossa chapa à reeleição. Sônia, querida, muito bom dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre uma das grandes conquistas dessa gestão, que é o edital de formação continuada, né? A gente tinha o programa de educação continuada lá no IAB, outras entidades tinham outros programas que se moviam com muita dificuldade, e o CAL começa a oferecer, subsidiar a participação de arquitetos, arquitetas, estudantes do Estado do Rio de Janeiro, para eles participarem de graça desses programas. Como foi essa experiência, Sônia? Conta um pouquinho para quem não conhece ainda, né? Para quem nunca participou, para poder, inclusive, começar a participar, porque nós temos o edital aberto nesse momento, né? Bom dia, Sim, Sônia. sim. Muito bom. Bom dia, muito bom estar aqui, principalmente falando de um programa que é tão querido, né? Na última eleição, eu falei muito sobre isso, eu tive um grande contato aí com os arquitetos mais jovens, principalmente durante o período pré-eleitoral, e foi uma bandeira que eu comecei a levantar na última eleição, né? No último momento de discussão do que seria bom, do que era importante o CAL fazer, e eu acho que foi um grande gol esse programa, né? Eu diria até que foram 3 grandes gols, né? Foi um gol muito importante e principal, eu acho que para todo mundo que fez o programa, que está aí, que se inscreveu nos cursos, né? E estamos com as inscrições abertas, é um momento ainda para se inscrever para o próximo edital. Então, nós tivemos aí, não tenho nem os números aqui, mas nós temos muitos e muitos arquitetos que fizeram, e de todas as idades. Eu achei que o programa ia atrair só os jovens, e não foi isso que aconteceu. Nós tivemos arquitetos de todas as idades. As minhas turmas, por exemplo, foram turmas muito mistas nesse sentido, né? Muito diversas. A gente teve arquitetos da capital, muitos arquitetos do interior. Nós tivemos arquitetos muito jovens, recém-formados, e pessoas que estavam há 30 anos na profissão. Então, acho que esse foi o principal gol. O segundo grande gol foi para o CAL, né? Que ele conseguiu aproximar todo esse pessoal que olhava o CAL como uma entidade distante, quase como um alienígena. Ele começou, essa grande massa de arquitetos começou a olhar o CAL como parceiro, efetivamente. E acho que o terceiro gol foi para as entidades, né? Que a gente conseguiu trazer programas que existiam e que já estavam organizados para ter visibilidade também, né? E aí a entidade tem um trabalho árduo, né? Eu acho que é bom a gente ressaltar isso, porque todo o operacional fica para a entidade, então não é uma coisa fácil de lidar, toda a organização, a transmissão, a, a presença, a emissão de certificado, tudo isso passa pelas entidades, a seleção dos professores, a validação daqueles cursos. Então, mas é um gol também para as entidades, que elas têm visibilidade.
Então, eu É fiquei assim, isso muito mesmo. feliz de ver esse programa sendo materializado, e ele foi materializado, né, foi construído dentro do CEAL, que é esse ambiente aí, só para a gente lembrar, o CEAL é o Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo que existiam quando o CAL foi criado, e a gente tem uma reunião aí mensal para discutir com o CAL e trazer visão dos arquitetos que estão fora da dinâmica da gestão do CAL para esse diálogo. Muito legal, Sônia. Muito legal que a gente pode falar isso de camarote, né? Porque ambos participamos já há bastante tempo do CEAL. E acho que esse é um grande diferencial dessa chapa também, né? Uma chapa que compreende que esse papel do CAL de proteger a sociedade não é simplesmente fiscalizar, 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 né? Tem outras maneiras de proteger a sociedade da má arquitetura ou de promover a boa arquitetura. E uma delas é esse encontro muito importante com as entidades de arquitetura e urbanismo, né? Eu acho que o programa de educação continuada é um dos exemplos brilhantes, né, da potência desse encontro. Mas existem vários outros, inclusive, que foram começados nessa gestão também, né? O orçamento participativo, que passa também por uma discussão com as entidades, enfim, tantas, né, enfim, tantas conquistas, tantas ações que mostram que a gente tem outras maneiras de proteger a sociedade na má arquitetura, né? A gente tem, né, numa sociedade, entre 85% das pessoas constroem sem a ajuda de um arquiteto ou sequer de um engenheiro, né? A gente sabe que simplesmente só fiscalizar não é possível. A fiscalização é muito importante, mas ela precisa vir acompanhada de programas que possam valorizar a arquitetura. E para isso, né, acho que essa é uma das coisas que mais diferencia chapas, né? A nossa chapa Construção Coletiva entende como muito importante essa união com as chapas, essa harmonia que, aliás, no Rio de Janeiro é muito maior do que em qualquer outro estado. É, né? Um exemplo para o Brasil inteiro, né, que nos últimos anos as entidades têm construído muito bem junto com o Conselho. Enfim, muito legal, obrigado, Sônia. Nosso colega Marlon, recém-formado, mas que também participa do CAL há muito tempo, da vida do CAL, né? Está aqui também, queria também fazer uma pergunta. Para quem vai ser pergunta, Marlon? Bom dia, olá pessoal, olá Construção Coletiva. É um prazer estar construindo isso tudo aqui com vocês. Eu, como recém-formado, consigo identificar, na verdade, um gargalo muito importante no espaço tanto da graduação quanto do início de carreira, que é de fato a utilização de softwares, especialmente os softwares proprietários, né? Muito impressionante como a gente que ainda vive numa sociedade muito desigual, com muitos reflexos de desigualdade, ainda precisa dar conta de pagar e gerir uma série de programas para conseguir exercer a nossa profissão depois de formados, né? E acho que é importante a gente dizer o que a gente está pensando a respeito disso, o que a gente tem feito a respeito disso e deseja continuar fazendo. Bom, para isso vamos chamar então a Tângela Collado, que foi coordenadora da Comissão de Ensino e Formação, né, e agora vice-presidente do CAL. Tângela. Obrigada, Igor. Bom, então, na verdade, nós nos perguntamos, né, por que que o CAL deve investir, né, em investir na divulgação dos softwares livres. E a resposta é muito simples, né? É para evitar o controle da categoria através da sua ferramenta principal de trabalho, né? Que são as ferramentas digitais. A produção, hoje em dia, é muito digital. E quem tem o controle dessas ferramentas acaba tendo um controle da categoria profissional como um todo. E aí eu lembro que selar pelo exercício profissional é uma das principais tarefas do Conselho de Arquitetura, né, de qualquer conselho. E antes dessa gestão, né, nós assistimos as companhias dos softwares proprietários numa escalada controlando a forma como se produzia, através dos seus protocolos, limitando nossa mobilidade, controlando o preço dos softwares. E, a partir de 2021, a gente começou a pensar, então, uma possibilidade de mudar esse cenário, né? Primeiro, né, foram ensaiados algumas descontos e benefícios que não progrediu muito à frente, porque existe de fato um monopólio, há
uma prática de facilitar o acesso enquanto graduação, né, enquanto estudante, para que depois exista uma dependência, né, de alguns nichos, né, vamos dizer assim, de softwares proprietários. Então, trazer, né, procurar uma forma de garantir a todos os profissionais, né, ter posse da sua ferramenta de trabalho, ter posse, ser o verdadeiro dono do seu acervo digital, porque hoje em dia nós dependemos, né, de os códigos fechados. Então, um software livre é um software que tem um código aberto, que permite que os seus usuários façam sugestões, ele se sustenta através de comunidades de usuários e de desenvolvedores. E nós encontramos uma grande parceria, né, com a Solari, que é, na verdade, um grande programa de entidades que se organizam entre os consumidores, né, os usuários dos softwares livres e os desenvolvedores. E a principal questão que hoje, né, é imperante, é urgente, é evitar a penalização dos nossos colegas profissionais, né, que acabam se sujeitando a utilizar softwares piratas. E cada vez mais e mais assistimos, né, que há ferramentas para localizar essa utilização. Então, para livrar, né, nossos colegas disso e principalmente para baratear nossos custos de produção, porque sabemos que, em média, são 20 mil ao ano, né, mais ou menos, se a gente juntar todos os softwares que são necessários e pagos para fazer, e o software livre ele é praticamente de graça. Né? Ele é praticamente gratuito, ele só não é gratuito quando ele tem alguma pequena taxa, é exatamente para poder pagar para o software proprietário, né, o pedágio de poder abrir um arquivo. Então, realmente uma necessidade de mudar o cenário daqui para frente, de nós sermos donos das nossas ferramentas. Então, eu acho isso importantíssimo, né? A gente se esforçar em construir uma juventude de arquitetos que se vê livre para atuar de diversas maneiras e desimpedida de exercer a profissão de maneira muito plena, né? Acho que esse é um dos objetivos muito fortes que a gente tem aqui enquanto coletivo. Legal, Marlon, pleno acordo. E vou até fazer uma correção. Falei que ela já foi coordenadora da Comissão de Ensino e Informação, não, ela ainda acumula agora a vice-presidência, e também foi uma representante da ABEA, da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, na última eleição, né? Entrou no CAL como uma representante da ABEA, seguindo aí essa lógica de trazer pessoas que estão acostumadas com essa luta coletiva, voluntária. Então, muito obrigado, Tanjo. O trabalho que você tem feito é brilhante, é importantíssimo para o Estado inteiro, né? Acho que todos os arquitetos e arquitetas do Rio de Janeiro, estudantes, todos agradecem muito tudo que você tem feito. Obrigado. Queria emendar uma outra pergunta, que é sobre um dos gargalos que o CAL sempre teve, né? Muitos arquitetos e arquitetas do interior do Estado sempre reclamaram que o CAL era muito focado na capital. E eu sei que esse ano também, essa gestão, né? Esse ano não, já há 3 anos, essa gestão tem feito um trabalho importantíssimo de levar a atuação do CAL para o interior do Estado, né? Com programas importantes, CAL no seu bairro, CAL na sua cidade. Na plataforma desse ano temos também o CAL na sua comunidade, que pode passar a ser feito na próxima gestão, né, Marlon? Ideias que nasceram aí durante a discussão dessa chapa. Então, eu queria trazer aqui para a nossa conversa uma arquiteta do interior, aliás, 2 arquitetos do interior, né? Mas primeiro, para responder um pouco sobre esses programas, aquela que tem cuidado, tem sido responsável por esses programas, né? Que está o tempo inteiro em todas as cidades, aí, em todos os bairros, nossa querida Tayane, que está aqui, acho que está aqui, né, Tayane? Fala um pouquinho para a gente sobre essa atuação do CAL no interior do Estado, a importância disso e as ações que têm sido feitas e como que a gente pode ainda potencializar ainda mais essa revolução da presença do CAL no interior do Estado. Oi, Igor. É isso aí. Essa foi a nossa primeira gestão com esse foco para o interior, com essa comissão voltada para o interior do Estado. E a gente teve vários desafios. Como expandir o CAL, permear por todo o Estado do Rio de Janeiro. Uma ideia que a gente teve, que foi super bem recebido, foi o CAL Nossa Cidade. A gente levou o CAL um pedacinho de cada comissão, um pouquinho de cada um, para dentro do interior do estado. A gente fez em Campos, Petrópolis, Rio das Ostras,
E aí a gente ainda vai. A ideia é que continue e que permeie mais por todo o estado do Rio de Janeiro. Então, cada comissão levou um pouco do que faz, um pouco do seu debate sobre plano diretor, sobre ATIS, e a gente conseguiu, no meio da praça pública, muitas vezes, conversar sobre arquitetura e urbanismo com a população, não só com os profissionais, mas com a população do interior do estado, levar essa ideia da arquitetura e do urbanismo para a população, no meio da praça. Isso foi realmente mágico, eu diria. A gente conseguiu também, além de outros feitos que a gente fez, tem premiações, tentar descentralizar a sede do CAL. A gente conseguiu levar, por períodos, uma sede, chamamos de sede temporária, seria CAL Presente o nome do feito. Assim. A gente levou durante 3 meses para Campos dos Goytacazes, foi super bem aceito, a sede atendeu uma porcentagem muito significativa dos nossos profissionais lá em Campos, e levamos também, agora está em Itaipava, já temos uma agenda para esse ano, para a Volta Redonda, vai começar agora também lá em São Gonçalo, então a gente atender mais perto o profissional do interior do estado. Muito legal, Tayane, brilhante. Queria convidar para comentar um pouco também sobre isso. Um outro colega que mostra também outra coisa interessante dessa chapa, né? Que a gente está reunindo também colegas que vieram em eleições passadas de outras chapas, né? Está aglutinando realmente uma seleção para montar, que tem trabalhado nessa gestão, né? Todo mundo sabe que a eleição do CAU é proporcional, então entram colegas de várias chapas e convidados externos também. Então, quem tem trabalhado também nessa comissão é o nosso querido Gustavo Manhães. Queria chamar ele para comentar um pouco também o trabalho da comissão, o trabalho do CAU no interior do estado. Gustavo, seja bem-vindo. Bom dia a todos aí, todos os colegas aí, arquitetos aí do estado, né? E pessoal aqui da nossa live. Primeiramente, né, já queria agradecer o convite, né, de estar nessa chapa. Para mim, né, uma grande novidade, né, porque é um grupo novo. Na eleição passada, né, a gente teve a audácia, vamos dizer assim, para nós no interior, fazemos a primeira chapa no interior, e a gente considera que foi um sucesso e mostrou que o interior realmente tem seu espaço dentro do CAL. Comentando um pouco sobre todas essas conquistas nessa gestão agora, onde eu fui convidado, né, pelo Pablo a compor a Comissão Temporária do Interior, junto com a Tayane, e que gratamente foi uma surpresa para o interior a presença da Tayane, uma pessoa que abraçou realmente a causa do interior, realmente está presente no interior, está sempre debatendo, está sempre mandando zap todo dia lá, e aí, falta isso, e o fórum, isso, aquilo, me cobrando, e era isso que a gente realmente está precisando, porque o CAL tem 10 anos. Eu fiz parte da primeira gestão, a gestão fundadora, depois voltei numa gestão anterior a essa agora, e nós vimos primeiro as conquistas que foram sendo feitas. Né? Primeiro começamos com a van, né? E começamos com a compra da van, aí o CAL itinerante. A gente ia para as cidades fazer atendimento. Nesse atendimento, nós começamos a perceber que tinha necessidade, né, do CAL realmente expandir isso, não só para os profissionais, mas sim para a sociedade. Surgiu o CAL na sua cidade. O CAL na sua cidade, a coisa foi crescendo, e um dia eu fui surpreendido por uma reunião no hall de um hotel com o Pablo, com a Tayane, e foi lançado o desafio do CAL Presente, né, que seriam 3 meses em uma cidade, 3 meses em outra, a princípio a título de teste. Foi feito o primeiro teste em Campos. Foi difícil, né, porque o primeiro sempre é meio complexo, mas junto com os funcionários do CAL que abraçaram juntamente com a gente, que também são pessoas assim, que estão sempre apoiando, conseguimos montar o escritório temporário e fomos surpreendidos pelo número de atendimentos feitos, pelo que nós conseguimos dentro desse pequeno tempo de 3 meses, junto com a sociedade também aqui. Conseguimos reuniões com vereadores, reunião com o secretário de obra, fizemos junto, apoiamos um evento da Prefeitura de Campos, de aprovação digital, uma coisa que era nova para a Prefeitura, e que as coisas estavam meio pingadas, conseguimos reunir quase 30 colegas numa sala, o Pablo estava presente. Então, por exemplo, a gente conseguiu realmente perceber a distância realmente foi encurtada, né? Tanto pela presença física do CAL, mas também pela presença física dos conselheiros estarem presentes.
Eu sempre questionei ao longo desse tempo do CAL presente, do CAL na sua cidade, o porquê que nem todos os conselheiros participam pelo menos uma vez para sentir o gostinho do que é estar numa praça e falar de arquitetura para a sociedade. O quanto é gratificante para a gente as pessoas pararem e perguntarem o que vocês estão fazendo, da onde vocês são, e nós explicarmos, nós somos do Conselho de Arquitetura, e ver os trabalhos que são daquelas cidades, que são os trabalhos de TFG expostos, são novidades que a pessoa fala, poxa, que bacana isso na minha cidade, poderia acontecer isso. Quem sabe a gente não consegue, uma hora aí, fazer esse link com a prefeitura e um projeto desse virar realmente alguma coisa de benefício para a sociedade daquela cidade. Então, assim, é muito gratificante para mim. E agora, acho que isso me conquistou a estar com esse grupo, né? Porque realmente estão preocupados não só com a gente, não só com os profissionais, mas sim com o benefício que o CAL pode trazer para toda a sociedade. Eu achei assim fantástico, todos estão de parabéns e vamos em frente. Legal, Gustavo. Obrigado. É incrível realmente esse trabalho. Eu tive em alguns CAU na sua cidade, em Niterói, em Petrópolis, e é espetacular esse trabalho, de estar na praça, discutindo a cidade, mostrando o que os estudantes pensam, conversando sobre temas locais e conversando com as pessoas que fazem arquitetura local. Né? Demais, Gustavo. Obrigado. Eu vou pedir para o Marlon fazer mais duas perguntas de uma vez. Marlon, chamar alguns outros convidados nossos. Vamos lá. Duas de uma vez? Não, uma de cada vez, por favor, Marlon. É, pessoal, novamente, como jovem arquiteto, especialmente vindo da Zona Oeste profunda do Rio de Janeiro, do subúrbio, da periferia do Rio, acho que desde sempre entendendo como é importante a gente ter um debate de arquitetura que discuta grupos mais vulnerabilizados. A gente teve um aumento de 2 para 3% do investimento em ATIS no CAU esse ano. E queria que alguém de vocês, sobretudo a Maíra, explicasse para a gente por que foi importante esse aumento e qual o impacto disso de forma prática, tanto para os arquitetos quanto para a sociedade civil. Oi, gente. Um alô aqui para os meus colegas de live, um alô para os profissionais de arquitetura e urbanismo do Estado. Bom, na gestão anterior eu tive coordenando a comissão de ATIS, né? ATIS é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que é uma ferramenta muito importante tanto para os profissionais de arquitetura e urbanismo quanto para a sociedade. Acho que o Marlon iniciou a fala super bem, colocando a importância dessa ferramenta para um contato maior dos profissionais com todas as realidades, né, de habitação que a gente tem no país. E é a chance da gente levar a arquitetura e urbanismo para um público que, em geral, não contrata esses serviços, né? Então, tem essa importância de democratização do acesso ao nosso trabalho e da valorização também dos profissionais, né? Então, assim, as pessoas passam a enxergar o profissional de arquitetura e urbanismo de outra forma, como uma ferramenta de promoção de saúde, né? De requalificação das casas. Então, acho que isso tudo é muito importante para a valorização profissional. Esse aumento, né, de 2%, o 2% no orçamento dos conselhos, ele é regimental. Então, todos os estados precisam aplicar 2% do seu orçamento em ATIS. Mas a gente conseguiu, no Rio, ampliar para 3%, e esse 1% às vezes parece pouco, mas são mais ações, né, mais famílias e mais profissionais que são impactados, né, pelo nosso edital. E muitas vezes a gente viu o quanto essas ações ganham dimensão, né? Às vezes até atraindo outras formas de fomento, às vezes entrando no orçamento de algumas prefeituras, né? Então eu entendo que o orçamento de ATIS do Conselho ele tem esse papel que não vai substituir a ação do Estado, obviamente, mas ele promove, ele amplifica o debate pela moradia digna, né? Então tem esse papel de fomentar ações e projetos regionalmente e de trazer visibilidade para assistência técnica para habitação de interesse social. Acho que, falando rapidamente, é um pouco isso. Excelente, Maíra. Chamar um outro colega nosso para comentar, Célio Alves, que é também um colega do interior do estado, comentar um pouquinho sobre essa questão.
Célio, tá aí? Opa, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Essa questão do ATIS é muito importante. Eu já fazia ATIS, né, que é a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, por conta própria, né? Vim conhecer ela agora no CAL, com uma outra conselheira que me convidou para participar de um projeto aqui na minha região. Eu sou da região de São Gonçalo, e esse projeto que a gente está participando é um projeto que ele engloba o Minha Casa Minha Vida Entidades, e a gente está conseguindo prestar essa assistência técnica muito boa lá. Esse programa de Minha Casa Minha Vida Entidades é um programa do governo federal, e a gente está aí para fomentar que o governo federal, todas as esferas federal, estadual e municipal, busquem, né, prestar essa assistência técnica. Nós estamos buscando agora para essa próxima gestão, né, fazer que as prefeituras contratem arquitetos para poder trabalhar nisso, né? Uma porcentagem dos arquitetos da prefeitura trabalhem nisso, e vamos fomentar essas questões aí. Tentar fazer também um aumento ainda maior, né, desses 3%, subir um pouquinho, para a gente conseguir englobar mais famílias, que é muito importante a gente estar prestando essa assistência técnica. Eu já fazia isso através da RT social, eu conseguia fazer isso aqui na minha região. É mais um ganho que a gente teve também no conselho, nessa RT social, que você consegue prestar um serviço sem ter que cobrar do cliente, né? E acho muito importante a gente estar frisando esse ATIS para todas as prefeituras, para todos os governos, e fortalecer isso aí, fazer a população conhecer essa assistência técnica. Maravilha, Célio, Maíra, obrigado, Célio, pelo excelente trabalho que você tem feito aí na região de São Gonçalo. E Maíra, nossa conselheira federal, né, tem representado demais, conselheira federal titular, tem representado bem demais o Rio de Janeiro lá em Brasília. Eu sei que o Marlon queria aproveitar a sua presença aqui, Maíra, para fazer mais uma pergunta. Então, Marlon, fica à vontade. Trago essa questão para a Maíra e abro, na verdade, para todas as pessoas que estão aqui. Entendo que muita gente ainda não entende qual é a função do CAU-BR, qual é a função do CAU-RJ ou do CAU das UFs, e acho muito importante a gente esclarecer aqui nesse momento, no início dessa campanha, a função de cada um e porque eles ainda são muito importantes no exercício da nossa profissão. Pois é, Marlon, são atribuições distintas, né? O CAU-BR, ele é responsável pelo grande guarda-chuva, né, da estrutura tecnológica e normativa, digamos assim, para que os estados ou as unidades da federação possam atuar. Então, da responsabilidade do CAU-BR, por exemplo, a manutenção e o aprimoramento do CICAL, né, que é uma plataforma que chegou aí ao seu limite operacional e vem sendo aprimorado por etapas. E também na relação institucional e parlamentar, que é essencial para o funcionamento do Conselho, né? Por exemplo, a gente está no Congresso acompanhando bem de perto a tramitação e cobrando a aprovação do MEP, né? Que é o Microempreendedor Profissional, que é um projeto que foi apresentado pelo Conselho para diminuir a carga tributária em cima dos empreendedores e dos profissionais da arquitetura e do urbanismo, né? Também amplia, né, aí para outros profissionais, mas foi de iniciativa do Conselho de Arquitetura. O Célio citou também, né, a RRT social para projetos de interesse habitacional e social. Então, assim, são ferramentas que o Conselho do CAU Brasil cria e que servem como estruturação para todos os estados, assim como a cobrança da anuidade, por exemplo, né, também, que cabe ao CAU-BR conforme está lá escrito na lei, na 12378, que é a lei de criação do Conselho, que define não só o valor, mas os reajustes anuais, né? Então, isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, às vezes acha, não, mas como é que foi calculado esse aumento, né? O reajuste está previsto lá na lei, como que ele acontece anualmente, e ao CAU-BR cabe, por exemplo, a prerrogativa de definir
e conceder descontos, né? Como foi feito nessa gestão. Eu faço parte da Comissão de Planejamento e Finanças no CalBR, onde a gente desenhou essa política de descontos que vem sendo aplicados, que a ideia é justamente a inclusão dos profissionais mais precarizados, né? E assim incentivar e dar apoio para a sua atuação profissional. Eu não estou como candidata nessa chapa, mas a Sônia, que é minha suplente, está, e o Pablo, que é presidente do KRJ, também estão. Então, tenho certeza que eles dão um prosseguimento, né, a esses trabalhos e a esse legado. Não é isso, Sônia? Inclusive, eu queria reforçar a importância da continuidade quando a gente está falando no CalBR, né? Porque é um aprendizado, ir para o CalBR é um aprendizado. É uma instância bem diferente, quase que com ritos diferentes também. Então, embora a Maíra não esteja na atual chapa, que ela está precisando de férias, ela tem o compromisso com a gente desse suporte, né? Não só a minha experiência nessa última gestão, mas ela vai continuar aí com a gente nesse suporte, porque você, quando participa a primeira vez dos trâmites do CalBR, você tem todo um aprendizado, né? E a minha decisão, inclusive, em continuar, foi muito não perder esse aprendizado, a gente não jogar isso fora, porque acaba acelerando o processo, acelerando os resultados. Eu participei ativamente da Comissão de Relações Institucionais e Internacionais, onde a gente conseguiu alguns memorandos de entendimento internacionais por conta do exercício profissional fora do país, que essa é inúmeros itens, inúmeros arquitetos que a gente recebe com esse questionamento, isso diretamente no CalBR, por conta de acordos que venceram, que terminaram, e a gente, além disso, acompanha de perto essas relações institucionais, todo esse trabalho que é feito pela comissão parlamentar, né? Então, todas essas ações, muitas vezes discussões com deputados, isso tudo é acompanhado. Existe um departamento, vamos chamar assim, no CalBR, que cuida e acompanha de todos esses projetos de lei que englobam, que afetam o dia a dia do arquiteto. E é super importante a gente continuar ativo nesse acompanhamento, nesse monitoramento, para que a gente não seja surpreendido. Inclusive, agora tem tido um acompanhamento bastante ativo de toda a reforma tributária, né? Mas a reforma tributária é geral? Sim, ela é geral, mas existem diversos conselhos que estão se reunindo, isso a nível federal, para que haja uma diferenciação para profissionais de serviço, por exemplo, os profissionais liberais, em que a gente tem uma forma muito diferente de atuar e uma fonte de renda ali, né? Uma fonte a partir do nosso trabalho muito diferente da indústria, por exemplo. Então, isso tem sido discutido e tem sido acompanhado ativamente no CalBR pelo nosso trabalho lá. Legal, Sônia, é espetacular o trabalho que vocês duas têm feito, né? Uma potência enorme e que a gente tem certeza, inclusive, que vai continuar com essa potência a partir da sua presença junto com o nosso atual presidente, Pablo Denetti, né? Que tem aí uma experiência incrível, não só no CAL, dentro do Conselho Estadual, e no Fórum de Presidentes, que ele frequenta, né? Que também é uma instância nacional. Então, assim, toda a discussão do MEP, tantas coisas nacionais e internacionais que vocês têm feito e que, em nome dos arquitetos e arquitetas do Estado inteiro, venho agradecer vocês pelo trabalho excelente, que a gente tem certeza que vai ter continuidade. Mas eu queria até pegar esse gancho para chamar finalmente o nosso atual presidente, Pablo Denetti, para conversar aqui conosco, até para fechar um pouquinho essa apresentação da nossa chapa. Mas, Pablo, para a gente ver esse outro lado, né? Aqui no Estado, então, o que o CAL faz aqui no Estado, né? O CAL-RJ faz. Né? O que pode ser feito aqui? Eu sei que a fiscalização é praticamente local. Esses outros assuntos que a gente tem falado, né, de promoção, de cultura, de assistência técnica, etc., são coisas que acontecem localmente. Eu sei também que nessa gestão foi feito um novo plano de cargos e salários, por exemplo. Né? Qual é a relação disso com a fiscalização, que é uma coisa importantíssima também.
Por favor, Pablo Benetti, nosso atual presidente e candidato agora a conselheiro federal, junto com a Sônia, conta para a gente um pouquinho sobre essa experiência aí na presidência do CAU e o que o CAU-RJ pode fazer também e tem feito. Olá a todas e a todos. Igor, vou te confessar um segredo. Na primeira semana que eu sentei na cadeira de presidente do CAU, eu pedi o número de atendimento e fiscalização. Eu quase quis fugir daquela cadeira, porque nós, em 2020, estávamos na 15ª posição. Hoje eu posso te dizer que em 2022 nós estamos em 5º lugar. E nós chegamos no teto. Quer dizer, com esse quadro, com essa formação, nós não vamos passar desse lugar. Nesses anos, impugnamos 55 editais, importantíssimo. Fizemos 2.060 ações em loco, mas temos gargalo. E nisso, o PCS, o Plano de Cargo e Salário, vai nos ajudar demais, né? Eu agradeço aqui publicamente o trabalho da conselheira Leila, do conselheiro Damião, da Paloma e do Marcos Fiorito, que estiveram à frente desse esforço, junto com o gerente, né? O gerente geral de financeiro e de fiscalização, e 2 funcionários que participaram dessa questão. A principal novidade do PCS, bom, além de ter um plano de cargo e salário, o plano de cargo e salário é fundamental, porque sinaliza para o funcionário que ele tem uma carreira a ser feita. Isso não tinha. A progressão lá era feita de uma maneira discricionária pelo presidente. Eu acho que isso não pode ser. Então, é importantíssimo o plano de cargo e salário. Mas mais importante que isso foi corrigir uma anomalia que tinha no plano anterior, em que você ou entrava como fiscal ou entrava como arquiteto. Nós, no novo PCS, isso foi um acordo geral, né? Nós criamos o cargo de arquiteto urbanista. Isto é, o arquiteto contratado, ele pode atuar na fiscalização ou no atendimento da mesma maneira. Você não tem ideia do potencial disso para o profissional que vai trabalhar no interior, porque ele pode de manhã fazer fiscalização e à tarde fazer atendimento, coisa que hoje, no PCS atual, não era possível. Além disso, implantamos o cargo de auxiliar de fiscalização de nível médio e já concluímos o concurso com o novo formato do PCS, contratando 4 arquitetos urbanistas, né? Ou seja, nova função, né? Um advogado e 5 de nível médio. Então, acho que isso vai destravar enormemente a nossa capacidade de diálogo com a classe. Eu acho fundamental o CAU estar a serviço do profissional. E estar a serviço do profissional é assim, estou entrando numa licitação, cara, faltou atestado, como é que eu resolvo? Se tiver aqui do lado, cara, resolve na hora. Senão você se enrola todo com o próprio CICAU. Então, já passei por isso que eu estou dando esse depoimento. Então, acho que é fundamental, nessa ideia, por exemplo, do CAU mais presente, a gente agora tem condições de viabilizar isso de uma maneira fantástica. E aí, Tayane, Gustavo, você começa a queimar a bufa, porque nós temos que redesenhar isso, né? E eu acho que a gente vai redesenhar. Então, fiscalização é fundamental, fundamental. E eu acho que esse é o caminho que a gente começou a trilhar e que eu espero que os colegas nossos entendam isso e nos deem oportunidade, de fato, de continuar. Porque nós, do 5º para os primeiros lugares, nós podemos chegar, mas se tivermos o apoio de vocês. Maravilha, Pablo. Costumo até te chamar de Cal às vezes, né? Me confunde na cabeça, porque a história recente do Cal se confunde com a sua história. Acho que foi uma gestão, acho que é unânime isso, né? Foi uma gestão muito profícua. Então, eu queria também fazer esse agradecimento público por tudo que você fez, né? Você e todo esse grupo, né? Essa gestão muito horizontalizada, muito coletiva, mas com você à frente foi demais. Vai ser muito bom ter você lá no CAU-BR agora. Queria também agradecer por esse gesto maravilhoso de reconhecer também o trabalho de todos os conselheiros, né? Não interessa de qual chapa venham, quando entra no CAU, é um CAU só, né? Então, é muito importante, eu queria até aproveitar esse gancho para fazer um convite a outra chapa, né? Nós temos esse ano, teremos 2 chapas, para que tenhamos esse ano eleições muito propositivas, muito positivas, né? A gente não precisa ficar brigando aí, né, por voto, a gente tem que mostrar para o eleitorado o que cada chapa pensa, para o eleitor se identificar, o arquiteto, a arquiteta do Estado, se identificar com aquelas propostas. Apresentamos diversas aqui, né? Tem tantas outras, né, que estão na nossa plataforma. Queria convidar todo mundo para
ver o nosso site, que já está no ar, com todas as propostas, todos os candidatos, né? Construção, ou Construcal, né? Porque não tem cedilha e tio, Construcal Coletiva, calrj.com. Está lá no nosso site, lá tem todas as nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn. Em todos esses lugares nós vamos estar mostrando todos esses programas, né? A gente falou de alguns aqui, tá? A gente tem muito mais, né? A gente nem teve tempo, por exemplo, de falar do apoio aos jovens arquitetos, apoio à assessoria contábil, o próprio programa de educação continuada, que os arquitetos do Estado, arquitetos e arquitetas do Estado fazem de graça, né? Com subsídio do CAL. Enfim, é muita coisa. A gente vai ter aí 7 semanas para dialogar com vocês. A gente tem muitas propostas e estamos sempre abertos a mais propostas, né? Venham construir conosco. Esse momento de eleição também é um momento em que a gente permite que todos os arquitetos e arquitetas do Estado participem. No nosso site tem lá uma caixinha para vocês fazerem propostas também, para serem discutidas pela chapa, serem incorporadas na plataforma. Então, acho que é isso. Não sei se Marlon tem mais alguma pergunta, se mais alguém tem alguma colocação, mas vamos fechar por aqui essa apresentação, gente, e dar as boas-vindas a todos e todas a esse período eleitoral. É um período que é uma festa da democracia, gente. Isso é uma conquista enorme. Foram décadas, né, com as entidades de arquitetura e urbanismo lutando para ter um conselho próprio, né? Agora nós temos o nosso conselho. Nós, arquitetos e arquitetas do Estado, decidimos qual vai ser o futuro dessa autarquia federal, a nossa interface com o governo, né? E estamos aqui, como sempre, né, essas pessoas que trabalham há muito tempo em entidades, em coletivos, voluntariamente, estão aqui para servir, né, para ajudar. Acho que vou usar uma palavra do nosso presidente Pablo no último evento, que, aliás, é mais um exemplo, né? Um evento feito pelo IAB e pela ASBEA, juntos com o patrocínio do CAL. Salão de Interiores foi um super sucesso, né? Trazendo para junto também os arquitetos e arquitetas que trabalham com interiores, que são a grande maioria no nosso estado, né? Então, enfim, queria convidar todos para participarem ativamente, de novo, dessa festa da democracia, usando as palavras do nosso querido presidente Pablo nesse último evento. Nós temos uma obsessão por valorizar a profissão e, consequentemente, transformar as nossas cidades. Sejam todos muito bem-vindos a essa construção coletiva. Venham fazer parte e vamos que vamos. 7 semanas para discutir, para construir, e depois a gente tem um trabalho aí de 3 anos pela frente. Obrigado pela presença de todos e todas e nos vemos por aí nessas 7 semanas. Sejam bem-vindos. Tchau, tchau, pessoal.